Eu quero convidar você, abra a sua Bíblia comigo, no livro de Gênesis, no capítulo 18. Então o Senhor apareceu novamente a Abrão, junto ao bosque dos carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia, meio-dia provavelmente. Ele olhava para fora e viu 3 homens em pé próximos à tenda. Quando os viu, correu onde estavam e lhes deu as boas-vindas, curvando-se até o chão. Abraão disse: meu senhor, se assim desejar, pare aqui um pouco, descanse à sombra desta árvore enquanto mando trazer água para lavarem os pés. E uma vez que honraram seu servo com a sua visita, vou lhes preparar também uma refeição para restaurar as suas forças antes de seguirem viagem. Está bem, responderam eles, faça como você disse. Abraão então voltou correndo para a tenda e disse à sua esposa Sara: rápido, pegue 3 medidas da melhor farinha, amasse e faça alguns pães. Em seguida Abraão correu ao rebanho, colheu um novilho tenro e entregou ao seu servo e pediu que lhe preparasse rapidamente. Quando a comida estava pronta, Abraão pegou uma coalhada de leite, a carne assada e serviu aos visitantes. Enquanto comiam, Abraão permaneceu à disposição deles à sombra das árvores. Então os visitantes perguntaram: onde está Sara, sua esposa? E Abraão respondeu: ela está dentro da tenda. Então um deles disse: eu voltarei a visitar você por esta época no ano que vem. E quando eu voltar, a sua mulher Sara terá um filho. Sara estava ouvindo a conversa dentro da tenda. Abraão e Sara já eram bem velhos. Sara tinha passado havia algum tempo por a idade de ter filhos. Por isso, quando ouviu aquele homem dizer que teria filho, ela riu consigo mesmo e disse: como poderia uma mulher na minha idade ter esse prazer, ainda mais quando o meu senhor, o meu marido, também é idoso? Então o Senhor olhou a Abraão e disse: por que Sara riu? Por que disse: pode uma mulher na minha idade ter filho? Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Eu vou perguntar isso. Existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não. E continuou: voltarei por esta época no ano que vem, e Sara terá um filho. Se você puder fechar seus olhos, curvar a sua cabeça e não ouvir apenas a minha oração, mas peça que Deus venha ministrar o seu coração nesta noite. Jesus, obrigado porque nós podemos cultuar. Obrigado porque podemos adorar o Senhor. Obrigado porque podemos celebrar o seu nome. Não estamos aqui porque queremos receber algo do Senhor, mas estamos aqui para entregar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. E pedimos a Deus, se o Senhor se agrada daquilo que estamos oferecendo à sua presença, que o Senhor possa nos dar direção, que o Senhor possa nos trazer a instrução, que nesta noite onde cultuamos ao Senhor, possamos, ó Deus, ser alimentados pela Tua Palavra, que possamos receber a luz que a Tua Palavra traz para o caminho dos nossos pés, que nada venha roubar a nossa atenção, que não seja o cansaço, não seja o desânimo, que não seja a incredulidade, que não seja o ceticismo. Pelo contrário, eu repreendo em nome de Jesus tudo aquilo que é contrário à sua palavra. E eu peço, libera o nosso entendimento, o nosso coração, para recebermos da palavra, do alimento que vem do Senhor. E que todos que entraram aqui possam entender o seu plano e o seu propósito para as suas vidas nestes dias. É a minha oração em o nome de Jesus. E quem concorda, diga. Muito obrigado, meu querido Roberto, que Deus abençoe. Como eu disse, Márcio, o tema dessa mensagem é restauração da fé, restauração da confiança. E o episódio que nós lemos fala de um homem e de uma mulher que tinham recebido uma promessa de Deus há muitos anos atrás. Não era algum tempo, era pelo menos há 25 anos atrás. E essa promessa em 25 anos ainda não tinha se cumprido. Eles receberam uma palavra profética, não por um profeta, mas o próprio Deus falou a eles, que eles, disse a Abraão, que ele seria pai de uma nação. E quando Abraão recebeu essa promessa que ele seria pai de uma nação, nenhum filho ele tinha. Deus na verdade dá uma direção, Gênesis 12, Deus traz uma direção a Abraão dizendo assim: Abraão, me obedece, ouve o que eu estou te dizendo. Se você sair da sua casa, da sua parentela, da casa do seu pai, e for para um lugar que eu vou te mostrar que você nem sabe onde é, Deus diz assim: eu vou te abençoar,
e eu vou fazer você pai de uma nação, você vai ter muitos filhos. Essa é a promessa de Deus. Para aquela época, ter muitos filhos era como ter muita riqueza. Hoje ter muitos filhos é quase o sinônimo de você entendeu, né? Quanto mais filho tem, mais caro fica. É verdade ou não é? Eu seria milionário naquela época, né? Com 3 eu ia ter, né? Era mais porque tinha muito braço para trabalhar, ia dar continuidade ao nome do pai, tinha um legado a ser distribuído. E Abraão não tinha filhos quando ele recebe essa promessa. Ele já estava em uma certa idade. E a Bíblia diz que ele não sucumbiu àquilo que Deus falou, ele não discutiu, ele não questionou, ele não negociou. Pelo contrário, Léo, a Bíblia diz que ele se levantou e ele seguiu a direção que Deus tinha dado a ele. Porém, ele não obedeceu 100%. Ele deixou a casa do pai, ele deixou o lugar onde ele estava, mas ele levou parte da parentela com ele. Leva Ló e a família de Ló, que era um sobrinho, que ele tinha Darci como um filho para ele. E ele segue o caminho com Ló, chega na terra onde Deus dá a direção para ele que ele estaria. Essa terra é a terra de Canaã. Quando ele chega na terra de Canaã, a Bíblia diz que havia fome na terra. Ele tinha uma expectativa em chegar no lugar onde Deus daria a ele, encontraria um lugar próspero, ele encontraria um lugar de fartura. Mas não encontrou esse lugar de fartura, porque ele não entendeu. Eu já disse isso para vocês muitas vezes. Tem muita gente procurando prosperidade na terra, mas a prosperidade não está na terra, a prosperidade está em você, amém, queridos? E a maldição também não está na terra, a maldição está em você, se tiver. Então tem muita gente falando, vou mudar de cidade, vou mudar de igreja, vou mudar de bairro, pensando que alguma coisa vai mudar. Ei, se você não mudar em você, nem o lugar que você vai fazer diferença. Ele não entendeu que Deus não estava levando ele para a terra de Canaã para ele ter fartura em Canaã. E o que ele não entendeu é que Deus na verdade estava levando ele para Canaã para que em Canaã fosse abençoado por ele, amém, queridos? O problema é que ele desobedece, Shua, ele carrega o sobrinho com ele. E quando Ló está com ele naquela terra, ele está então em desobediência. Você vai ver que Deus não tem mais direções para Abraão. É como se Deus se calasse. Ele chega em Canaã, Anderson não sabe o que está acontecendo ali, não entende aquele lugar como seu lugar que Deus mandou. Deus, Rafael, não fala com ele naquele lugar, então ele desce para o Egito. E lá no Egito ele faz um monte de coisa que não deveria ter feito. Lá no Egito ele mente que Saraí não era sua esposa, é sua irmã. Faraó toma para levar para o seu harém. Depois descobre que ele mentiu. Nós estamos falando do pai da fé mentindo. E você sabe quem é o pai da mentira. Você sabe as legalidades malignas que a mentira gera. É uma desgraceira, é uma destruição. Infelizmente, Abraão passa por isso. Ele é expulso da terra quando o faraó descobre a verdade. E ao sair da terra, ele acaba trazendo quem não deveria trazer. Ele carrega consigo uma escrava egípcia chamada Agar, que ela dá início a um problemaço que até hoje Israel está enfrentando. Depois nós vamos falar sobre isso. Ele volta para a terra de Canaã. Agora ele começa a ter problema com seu sobrinho Ló. Ele não toma, Ronaldo, posição. Ele não se posiciona, ele não age. Então a circunstância precisa se levantar para afastar de quem ele não deveria ter carregado. Tem coisa, meu irmão, eu já vou começar a pregar aqui para algumas pessoas. Tem gente que você precisa tomar posição e tirar da sua vida. O nome Ló significa véu. Enquanto ele andava com Ló, ele não enxergava o que Deus tinha para a vida dele, Alain. E ele continuava vivendo dias difíceis, continuava vivendo desconforto, mas ele não se posicionava. A circunstância da encrenca dos pastores de Ló com os pastores de Abraão é que faz ele ter que tomar uma posição, uma decisão. Então a Bíblia diz que ele chama o sobrinho e fala assim, para que a gente não tenha inimizade entre nós que somos família, vamos nos dividir? Escolhe um lugar que você vai com os seus pastores. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. E a Bíblia diz que Ló então ele decide ir para a região de Sodoma e Gomorra, as campinas de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade corrompida pelo pecado. E Abraão ele aprofunda mais no deserto de Canaã, e ele vai para esse lugar chamado os Carvalhais de Manre. É um lugar mais difícil, um lugar mais seco, mais árido do que ele estava. Porém, quando ele se posiciona longe, é interessante no capítulo 13 de Gênesis, que eles separam. Até eles separarem, Deus não falou mais com Abraão. Então, se eu não me engano, no capítulo 13, verso 11, 12, não lembro exatamente, o texto diz assim: e Ló com a sua família, o seu gado e os seus funcionários foram para as campinas de Sodoma. O verso seguinte diz assim: e Deus apareceu a Abraão. Deus só volta a falar com ele quando ele está agora na obediência.
Tem muita gente reclamando, dizendo assim: por que Deus não fala comigo? Por que eu não ouço a voz de Deus? A pergunta é: será que você está obedecendo? Meia obediência não é obediência. Não é obediência. Então Deus diz para Abraão: está vendo o lugar que você está? Essa é a terra que eu te dou. Deus diz: olha para frente, para trás, esquerda, direita. Toda essa terra eu dou como herança a você e ao povo que virá de você. E Deus mais uma vez reafirma que Abraão, ele seria pai de uma nação. Deus está dizendo: estou te dando um território grande, porque a tua família vai ser grande. Agora preste atenção. Desde o momento em que Deus faz a promessa para Abraão, lá em Gênesis 12, que na verdade começa em Gênesis 11, 31, até Gênesis 18, quando Deus aparece para não só reafirmar, mas para manifestar o milagre da gestação em Sara, passam-se 25 anos. Tudo isso que eu falei para vocês são 25 anos que vão acontecendo. Ou seja, é muito provável que Deus ele vem para falar com Abraão novamente, para trazer a restauração da sua fé, da sua confiança numa promessa que Deus tinha dado. Deus não tinha esquecido, mas Abraão talvez já não estava mais esperando que aquilo viesse a acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Essa visita que nós encontramos de Deus e mais 2 anjos, ela tem o objetivo de restaurar a fé de uma família, de um casal, de um homem, de uma mulher, principalmente de uma mulher que já não estava mais esperando aquilo que o seu coração desejava em viver no Senhor. Essa palavra é para as Saras que estão neste lugar, que esperaram e não aconteceu e deixaram de confiar. Deus te trouxe a esse lugar para dizer: eu vou fazer. A palavra que me chama a atenção aqui, Erickson, é: por um acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele vai. Interessante é que Deus não mandou um anjo. Interessante é que Deus não levantou um profeta. Interessante que Deus não mandou uma pessoa para entregar o recado. Quando Ele veio manifestar o milagre, Ele não precisava vir, mas Ele veio. A presença de Deus na tenda de Abraão naquele dia tinha apenas este propósito: restaurar a fé de um homem e de uma mulher que talvez já tinham perdido a sua esperança. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para a sua vida. Eu não sei quais são as palavras que Deus derramou sobre você, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Eu não sei quais são as profecias que já foram entregues a você, que ainda não se cumpriram. Você pode estar desistindo, você pode até estar esquecendo, mas Deus não esqueceu. E eu acredito que não tem gente aqui que está esperando 25 anos para algo acontecer como Abraão esperou. Ou seja, se Abraão esperou 25 e aconteceu, você talvez está esperando bem menos, vai acontecer. Você pode dizer um amém por isso? O que me chama a atenção, e eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, Davi, é que Abraão está, diz o texto, na parte do dia mais quente, como eu falei, entre 12:00 e 1h. Se você quer saber qual era o clima daquele território de Canaã naquele dia, é mais ou menos você lembrar as últimas semanas que nós enfrentamos aqui, lembra? A sensação térmica, segunda-feira, sabe aquela sensação térmica de 39 graus, 40 graus, lembra? Lembra disso? A hora 54 é lá no Rio de Janeiro, né, varão? Pelo amor de Deus, desse jeito. Ei, por isso você veio embora, graças a Deus e aleluia. Ainda bem que você veio, foi Deus que mandou o calor para você não ficar, viu? 54 graus, meu Deus, com 35 nós estamos, né, desistindo de tudo. Imagine com 50. Fala a verdade aqui: quem agradeceu a Deus quando deu uma chuvinha e começou a refrescar? Levanta a mão. Esse é o povo de Curitiba, gente. Até os carioca agradecem a Deus numa hora dessa. Ei, Jesus, a gente não está acostumado para isso. Nós não fomos criados para tanto calor não, viu? A gente só não quer tanta chuva também, né? É o equilíbrio. Mas voltamos lá. Na hora mais quente do dia, Abraão, ele está debaixo da sombra, e a Bíblia diz que ele vê 3 homens diferentes. E o que é interessante é que ele reconhece aqueles 3 homens.
Essa mensagem ela nasceu na terça-feira da conferência, que eu fiz um período de uma ministração rápida, né, um prelúdio daquilo que Deus ia ministrar, e também já aproveitei fazer a oferta. E desde terça-feira essa palavra ela está, Juliane, bradando aqui dentro de mim. Você não tem ideia quantas vezes eu li esse texto e o quanto eu fui ministrado por essa mensagem. Eu estou desde terça-feira, além do meu devocional diário, meditando nessa palavra, e Deus tem falado comigo. Se você ler o capítulo todo, 18 de Gênesis, dá para tirar aqui, pastor Ronaldo, umas 3 ou 4 pregações. Umas 3 ou 4. É maravilhoso. Você vai entender, né, a generosidade de Abraão quando Deus chega à sua tenda. Ele vai até Sara e diz assim: prepara 3 medidas do melhor trigo que nós temos em casa de pão. Se você vai estudar, 3 medidas de pão, Vanessa, é pão para uma galera. É pão para um batalhão. Está aqui o William, que é padeiro e dono de confeitaria. Ele não é padeiro, ele é dono de confeitaria, mas manja de pão. Dá para fazer muito pão, é muita gente. Ou seja, ele não teve miséria, Davi. Ele fez o melhor. Ele vai até o rebanho, e a Bíblia diz que ele separa para 3 homens, e sendo 3 seres espirituais, que estavam ali numa figura humana, que não tem fome, não tem estômago, não tem processo digestivo. Ele prepara um boizinho. Ele diz um bezerro tenro, o que o povo chama de um terneirinho. Ele prepara a refeição para 3 homens, como se fosse alimentar um exército todo. Ou seja, revela o coração dele. Aqui dá para a gente entender o papel da oferta. Deus não tinha afirmado para ele o que afirmou. Deus não tinha manifestado o milagre que manifestou. Deus não tinha liberado a palavra que liberou. E antes dele receber tudo isso, a Bíblia diz que ele entregou. Tem muita gente que fala assim: se Deus fizer eu vou ofertar, se Deus fizer eu vou devolver o dízimo. Abraão entregou tudo antes, amém, queridos? E talvez o que ele entregou, Lu, foi o que liberou o milagre dele da sua vida também. Então dá para a gente falar sobre a oferta. Tem outra parte desse texto que eu acho maravilhoso. Dá para falar sobre a intercessão de Abraão. Depois que Deus se despede de Abraão, a Bíblia diz que Deus resolve contar para Abraão qual era o propósito deles estarem ali. E a segunda fase daquela passagem pelo território de Canaã era o juízo às cidades de Sodoma e Gomorra. Deus veio ver a maldade daquele povo, avaliar a maldade e decidir o juízo que traria sobre a maldade daquele povo. Quando Abraão fica sabendo que Deus traria juízo àquela cidade, ele lembra da sua família. Está lá Ló, o sobrinho. Ele estava lá, Rafaela, a família de Ló, os filhos de Ló. E a Bíblia diz que então Abraão ele começa num processo que nós não encontramos na Bíblia de negociação. E nenhuma outra parte da Bíblia eu encontro alguém negociando com Deus como ele negociou no seu processo de intercessão. Quando ele fica sabendo do propósito de Deus avaliar a cidade e conhecendo a maldade da cidade, ele falou: vai dar ruim para Sodoma, aquele povo vai morrer. Meu sobrinho, a minha única família que está aqui perto de mim vai morrer. Então ele pergunta assim para Deus: é por um acaso, Senhor, se tiver uns 50 justos naquela cidade, o Senhor poupa a cidade toda por causa dos justos? Porque o Senhor não é injusto. O cara tem essa coragem. Ele tem essa coragem de perguntar e falar: o Senhor não é injusto. O Senhor não vai trazer o mal sobre os justos que viriam só sobre os perversos. Eu vejo aqui, e Deus não precisaria disso, mas ele tenta fazer Deus avaliar a sua decisão. E eu fico imaginando Deus como um pai para o filho. Sabe quando teu filho chama a sua atenção para algo assim, e você com carinho fala: não, tudo bem, eu vou pensar nisso. Deus olha para ele e fala assim: se tiver 50, eu poupo tudo. Eu poupo a cidade por causa dos 50. E Abraão dá aquela pensada e diz assim: Fátima, e se forem 45? Deus falou: tá bom, Abraão, você está intercedendo. Olha o papel da intercessão. Por causa de 45, se tiver 45 justos naquela cidade, Deus diz assim: Miriam, eu poupo a cidade. Abraão poderia ter ido embora. Eu fico imaginando Sara dentro da tenda, ouvindo a conversa de Abraão com Deus, e falando assim: para, Abraão, pelo amor de Deus, velho, nós vamos morrer. Nós já estamos velhos, mas não precisamos morrer assim. Você está pensando, olha com quem você está falando. E ele continua. E ele talvez avalie e diz assim: não tem 35. E ele abaixa o número e falou: se tiver uns 30. Deus falou: se tiver 30, eu poupo a cidade. E ele pensa de novo. Eu fico imaginando agora ele contando nos dedos para ver quem que ele conhece lá. E ele falou: rapaz, não tem 30. Ele falou: Deus, e se tiver 20? Deus falou: eu poupo por causa de 20. Olha o nível da intercessão. Tem muita gente que fala que é intercessor, mas o cara ora uma vez.
Ele apresenta uma vez. Outra coisa, ele não está intercedendo só pela família dele. Tudo bem que a família dele está lá, Jonas, mas ele está intercedendo por uma nação. E uma nação, um povo, né, um grupo de pessoas que estava totalmente longe de Deus. Um povo perverso, imoral. Ele não conhecia todo aquele povo, mas mesmo assim ele estava intercedendo. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você já parou para orar para gente que você não conhece? Deus fez essa pergunta para mim, eu estou passando ela para vocês. Ele fez para mim ontem. E eu fui para a praia. E ontem, por um acaso, deu sol. E eu fui para... Difícil eu conseguir ir para a beira do mar. A Anne conseguiu me arrastar. E eu fui para a beira do mar e eu estou meditando nessa palavra. Estou meditando. Estou lendo sobre essa intercessão de Abraão. E lá, sentado mesmo na minha cadeirinha, Deus perguntou para mim. Deus falou assim: você está vendo essas pessoas que estão aqui? Eu falei: estou. Deus falou assim: você consegue fazer como Abraão, interceder por elas sem conhecê-las? Eu falei: eu posso. Aí logo eu fui entendendo, lembrando o papel do intercessor, Fábio. Quando você intercede, você entra na brecha. Eu falei: vamos conversar de novo? Aí passou um senhor grande com a sua esposa, e era visível que eles estavam tendo uma daquelas conversas desconfortáveis. Sabe aquelas conversas desconfortáveis? Que o cara vai para a praia para ter paz, mas a paz não vai junto com ele. E aquele senhor estava com uma cuia de chimarrão, e eles estavam falando, ele estava falando alto, e Deus falou assim: você tem coragem de interceder pelo casamento dele? Eu falei: se Deus está falando que o negócio não deve estar bom não. A minha pergunta é: o quanto nós temos coragem de interceder? E principalmente por aqueles que não conhecemos. Abraão estava pedindo para Deus poupar um povo mau. Se Deus chamasse, fosse você com Deus, eu pergunto: você pararia para interceder pelo seu bairro, pela sua rua, pelos seus vizinhos? Sabe o que eu descubro, meu irmão? Que tem gente que não consegue interceder nem pela família. Se Deus viesse com juízo e falar: o que o senhor veio fazer? Eu vim aqui para resolver aqui o problema no bairro. Fala: rapaz, Deus, está ruim mesmo, hein? Mata todo mundo que não presta. E vou dar uma dica: começa pela casa da sogra, não a minha, tá? É só o exemplo, tá, sogra? Começa logo pela família, porque está tudo errado. Não consegue achar 20, e ele vai de novo para Deus. Olha a ousadia, ele fala: mas Deus, deixa eu te pedir uma última coisa. Eu sei que eu sou um homem limitado, eu sei que eu não deveria estar falando isso. Ele está dizendo assim: eu estou abusando da sua bondade. Mas deixa eu te perguntar, e se tiver 10 justos em Sodoma? O senhor poupa a cidade? E Deus falou: sim, meu filho, se tiver 10 eu poupo. 10, se você for estudar um pouquinho da cultura judaica, é o menor número que você encontra dentro da cultura judaica, que pode chamar de comunidade. Um vilarejo, ele era considerado um vilarejo se ele tivesse no mínimo 10 pessoas diferentes ali. Depois dos 10 é só uma família. E Deus falou: se tiver 10 justos eu poupo. E a Bíblia diz que o juízo veio porque nem 10 tinham. Então, para nós entendermos só o contexto, 3 homens chegam à tenda de Abraão. Ele reconhece e ele se prostra diante dos 3, e especificamente diante de um, ele reconhece a pessoa do próprio Deus. Aqui nós encontramos uma teofania. Eram para ser 3 anjos, mas na verdade 2 eram anjos, o outro era o próprio Deus. Alguns estudiosos da teologia acreditam que ali era a pessoa do próprio Filho, que já estava ali, Deus na pessoa do Filho. Martim Lutero, o pai do protestantismo, ele diz inclusive que esses 3 eram a figura da divina trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas fica claro que não era, porque quando chegam 2 desses seres em Sodoma, a Bíblia apresenta exatamente como anjos. Então não eram o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas essa clareza de ser o Filho, a pessoa do próprio Deus, Edna, no Filho, sim, fica muito fácil de você compreender. E eles vêm 3 por quê? Porque Deus estava preocupado com a reação de Abraão quando recebesse a notícia, com a frustração de Sara de esperar 25 anos. Eu fico imaginando Deus preocupado, dizendo assim: anjo, vamos comigo, vai que eles ficam nervosos porque eu demorei tanto. Ou será que Deus veio à terra com 2 anjos, tipo guarda-costas, assim, sabe? Tipo segurança? Não. Veio Deus e 2 anjos porque cada um deles tinha uma missão. Fica muito claro que eles vieram com a missão, porque a primeira pessoa desse trino que estava ali, que era o próprio Deus, a missão dele era específica: visitar Abraão e entregar o milagre. Não era nem a promessa, porque a promessa já tinha sido feita antes. Era entregar o milagre para Abraão. Quem está entendendo, diga amém.
E Deus não manda um anjo por quê? Porque o papel dele ali era restaurar a fé de Abraão e de Sara, principalmente de Sara, que já não acreditava mais, e fica muito claro a sua incredulidade. O próprio Deus vem. O segundo ser, a missão dele era trazer o juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra. Deus ele vem para visitar aquele povo, avaliar o comportamento e trazer o juízo segundo o comportamento, as consequências segundo o comportamento daquele povo. Ou seja, ali era um processo de um julgamento de um povo. Ali tinha um julgamento, ali tinha um juízo que estava para acontecer. E o segundo ser espiritual, o primeiro anjo, podemos dizer assim, ele vem com este papel do juízo. E o terceiro também tinha uma missão. Qual é a missão do terceiro anjo? Da terceira figura desse trino? Era trazer a proteção para Ló e a sua família. Porque Deus ele não é injusto, ele sempre será justo com você. Quem quer isso, diga amém. E se está acontecendo alguma coisa errada com você, não é porque Deus esqueceu de você, é porque você atraiu isso para a sua vida. Não é castigo, é consequência. Exceção acompanha Deus e os anjos na saída daquele vilarejo. E na cidade 19:1 de Gênesis diz que quando chega na cidade só chegam os dois. Por quê? Porque Deus cumpriu o seu propósito, a sua missão, e ele para ali. Esses dois anjos, inclusive, quando chegam a Sodoma, a Bíblia diz que eles são perseguidos pelos homens de Sodoma. Você conhece a história? E eles entram na casa de Ló, e os homens começam a bater nas portas de Ló, dizendo assim: entregue os homens que estão com você. E Ló então sai e pergunta: o que vocês querem com os meus convidados? Eu sou um anfitrião deles. Na cultura do mundo antigo, quem entrava na sua casa era responsabilidade sua. E aqueles homens de Sodoma, tomado pela maldade, diz assim: entregue, porque nós queremos coabitar com eles. Eles queriam violar os anjos do Senhor. Olha o nível da maldade do povo. Se os anjos foram fazer uma avaliação da maldade, não precisou descobrir muito, não teve que fazer muita pesquisa não, Hugo. Pastor, mas que maldade é essa? Na cultura do mundo antigo, você vai ver que isso acontecia muito em Roma. Acreditava-se que um homem coabitar com um homem mais forte do que ele era receber a força dele. Olha o engano maligno, olha o nível do engano. E eles tentam fazer isso. Ló, para proteger, como se ele precisasse proteger os anjos do Senhor, mas proteger os seus hóspedes, quando ele sai à porta, ele diz assim: ei, calma lá, não façam mal aos meus convidados, são minha responsabilidade. Ele diz: eu entrego as minhas filhas donzelas a vocês. E aqueles homens falam: não queremos as meninas não, nós queremos. Olha o nível da entrega do cara. O cara tem coragem de entregar as filhas dele. O cara fala: não é elas não, nós queremos os homens que estão aí. Pervertidos. Era uma cidade pervertida, era uma cidade totalmente corrompida, infelizmente. Por isso vem o juízo. E quando sai da cidade a família de Ló, você vai ver que agora só um anjo acompanha a família de Ló. Ou seja, cada um vai cumprindo a sua missão. Quem está entendendo, diga amém. Bom, para eu poder ser rápido, e o meu horário passou rápido demais, algumas coisas eu quero compartilhar especificamente sobre a restauração da confiança de Abraão e, consequentemente, como vivermos a restauração da nossa fé. Talvez existem pessoas aqui, como falei, que têm uma expectativa de algo acontecer, ou tinham uma expectativa de um milagre, de uma promessa se cumprir, ela não se cumpriu ainda, e você já começou a perder a sua esperança. Não que você deixou de confiar em Deus, mas deixou de confiar ou esperar especificamente aquela promessa. Talvez o seu coração está como o de Sara, que não deixou de acreditar em Deus, mas não acreditava mais que poderia viver aquele milagre. Deixa eu te falar uma coisa. A primeira lição que eu aprendo nessa passagem: se você está precisando, necessitando ter a sua fé restaurada por Deus, entenda: no tempo certo Deus vai fazer. A primeira lição é essa: Deus não demorou 25 anos. 25 anos foi o tempo para que Abraão estivesse, Vanessa, preparado para viver o milagre. Se você tem uma promessa de Deus na sua vida e ela não se cumpriu, não é a irresponsabilidade do céu ou a incapacidade divina, mas pode ser a sua falta de preparo para viver aquilo que Deus prometeu para você. Quando nós lemos essa passagem, nós vamos entender que o tempo passou 25 anos. Em primeiro lugar, por conta das próprias escolhas de Abraão. Quem prorrogou o tempo do milagre na sua vida foi ele.
não foi Deus. Deus poderia ter cumprido a promessa para Abraão assim que ele chegasse em Canaã, sim ou não, gente? Sim. E por que não cumpriu? Porque quando ele chegou em Canaã, ele não estava obedecendo 100%, ele estava obedecendo pela metade. Tem muita gente querendo viver milagre, mas não é obediente 100%. Quem está entendendo, diga amém. Quem está aí, diga amém. Deus não reconhece meia obediência. Não tem meia obediência. Ou obedece 100% ou não obedeceu. Não é nem obedece, é não obedeceu. Tem muita gente querendo viver aquilo que Deus prometeu, não obedecendo plenamente. Meia obediência é como se não tivesse obedecido. Quem está entendendo, diga amém. Sabe quem prorrogou os 25 anos para o milagre? Foi o próprio Abraão, carregando Ló que não deveria ter carregado. Sabe quem prorrogou os 25 anos para o milagre acontecer? Foi o próprio Abraão, quando foi para o Egito, que não deveria ter ido. Sabe quem prorrogou os 25 anos para o milagre acontecer? Foi o próprio Abraão, trazendo Agar consigo, que não deveria ter trazido. Sabe quem prorrogou os 25 anos para o milagre acontecer? Foi a própria Sara, que achando que Deus não tinha poder para fazer o milagre, quer dar uma ajuda para Deus, e fala assim: Abraão, por que você não se deita com a minha escrava Agar, e o filho que ela gerar com você vai ser meu filho, e a gente tem o filho que Deus prometeu. Deus precisava da ajuda de Sara? Não, Deus não precisa da sua ajuda. Se Deus fez uma promessa para você, só ande em direção à promessa, o resto Deus vai fazer, amém, queridos? Só isso que nós precisamos. Tem muita gente querendo dar uma ajudinha para Deus. Vamos no agiota, porque é Deus que abriu a porta. É só 10% de juros ao mês, 15%, mas é a bênção de Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. Chegou um cartão de crédito em casa, ele olha e fala: olha, Deus abriu a porta, já está lascado, endividado, arrebentado. E ele acha que é Deus, meu irmão. Quem entregou o cartão foi o próprio Satanás. É o diabo que veio com a roupa do carteiro e você não viu. Para de querer ajudar Deus. Se Deus falou que vai fazer um milagre, Ele vai fazer, amém, queridos? Quem prorrogou os 25 anos não foi Deus, foi Abraão. No tempo, Deus não tem problema nenhum de esperar para fazer. Deus, você acha que Deus está preocupado? Eu mesmo, eu prometi e estou demorando, estou preocupado. Mas é que eu estou demorando porque Ele não fez a parte dele. Ei, Deus não está preocupado com isso não. No tempo certo, quando você estiver preparado, vai acontecer. Sabe por que tem gente que não vive milagre de Deus? Por quê? Porque ele não é maduro para isso. Tem gente que está clamando para casar. Deus me dá um marido, já está usando o versículo: tudo que mandar a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas não é maduro ainda para ser casado. Não tem maturidade. Não tem maturidade. Tem gente que quer ter filho, mas não tem maturidade para paternidade e maternidade ainda. Deus não manda, Deus manda. Para que você quer se você ainda não preparou? Se ainda age como menino, fala como menino e pensa como menino, por que quer ter a vida de homem? Sabe por que tem coisas que não aconteceram na minha e na sua vida? Por quê? Porque nós não somos obedientes o suficiente para viver isso. E não é uma questão de Deus estar nos castigando, é uma questão de uma consequência da desobediência. Sabe por que tem coisas que não aconteceram na minha e na sua vida? É porque nós não somos os responsáveis e comprometidos o suficiente com aquilo que Deus prometeu. Tem gente que recebeu promessa de Deus há 15 anos atrás, que ele seria um pastor, que ele seria um levita, que ele serviria no reino. E eu pergunto: o que fez nos últimos 15 anos para poder viver esse milagre? Aconteceu? Nada. E por que Deus vai fazer? Acha que vai aparecer um anjo fado madrinho com um pozinho do pirim-pim-pim que vai acontecer? Não. Deus não tem problema de esperar. Sabe por que Deus não tem problema de esperar? Porque Ele tem toda a eternidade. Se não aconteceu, não é porque Deus esqueceu, é porque nós não estamos prontos. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer quando você estiver preparado, e no tempo certo Deus faz. Adriana, se Deus tem uma promessa e não cumpriu, além da maturidade, além da responsabilidade, do compromisso, pode ser que não aconteceu ainda. Por quê? Porque não é o tempo. Não é o tempo. É o que aconteceu com Abraão, não é o tempo. No tempo certo Ele vai fazer. Você pode gritar, você pode pular, você pode espernear, você pode clamar, você pode fazer o que você quiser. Se não for o tempo, não vai acontecer. Enquanto estava sendo ministrado por essa palavra, eu lembrava de uma palavra que eu recebia 4 anos atrás. Fala do meu ministério, fala da igreja.
E por mais que a gente tenha experimentado muito daquilo que Deus tem falado nos últimos anos, não chegamos exatamente onde Deus falou que nós chegaríamos. E quando eu estava preparando essa palavra, eu falei: Deus, essa palavra é para mim. Porque às vezes eu me pego pensando, por que demorou tanto? E Deus falou para mim: não aconteceu porque vocês, como igreja, não estão prontos ainda. Você quer ver a promessa acontecer? Se prepare. Tem que ter um tempo. Sabe por que ainda não aconteceu? Não aconteceu porque talvez não foi Deus que prometeu o que você está esperando acontecer. Talvez você recebeu uma palavra profética, você recebeu uma revelação, e você tem isso como se fosse Deus, mas foi o coração do profeta. E Deus não tem compromisso com aquilo que não é a palavra dele, amém, queridos? Pastor, como é que eu faço para saber se é Deus? Vai para Deus e pergunta: foi o Senhor? É simples assim. Tem muita gente que está esperando uma coisa que não foi Deus, e não vai adiantar. Não vai adiantar. Quem está aqui ainda, diga amém. Sabe por que tem coisas que não aconteceram na nossa vida? Não aconteceram por quê? Porque nós estamos no lugar errado com gente errada. Tem coisas que não aconteceram na nossa vida ainda, que é simplesmente porque nós estamos no lugar errado. Onde Deus quer fazer é aqui, e onde nós estamos? Aqui. Deus iria fazer um milagre em Abraão, em Canaã, e Abraão foi para onde? Para o Egito. Ele atrapalhou. Deus queria fazer na vida de Abraão sozinho, e ele estava com quem? Com Ló. E não vai acontecer. Deus não tem problema nenhum com isso. O tempo será de Deus, amém, queridos? Segunda lição que eu aprendo nesse texto, e são 3 rápidas lições que eu quero tirar com isso. Quando chegar o tempo, Deus vai dar sinais. Amém, queridos? Quando chegar o tempo, Deus vai dar sinais. A Bíblia diz que Israel ficou mais de 400 anos no Egito, 300 deles em escravidão, clamando ao Senhor para Deus libertá-los. Então Deus levanta Moisés para ser o libertador. O primeiro sinal que eles estavam findando o tempo do cativeiro foi quando Moisés chegou para o povo e disse: Deus me mandou para libertá-los. Eles acreditaram? Não. Deus falou: eu vou provar que eu vou tirar vocês daí. Deus mandou 10 pragas sobre o Egito. Esses eram os sinais que estava na hora deles viverem o seu milagre. Quando chegar o tempo, Deus dará sinais. O povo de Israel agora saíram do Egito, passaram por 40 anos de deserto, chegam à terra de Canaã, encontram uma cidade extremamente fortificada. Os muros da cidade de Jericó, 12 metros de espessura. Casas eram construídas no muro, era quase a distância desse altar, um pouco menor. A Bíblia diz que eles, enxergando aquilo, o seu coração quase desfaleceu. Deus falou: vocês não vão lutar, espada não será levantada e o muro vai cair. Como que vai acontecer isso? Deus falou: vou dar sinais. Circulem a terra, a cidade, 7 dias. E o que é interessante, Deus diz assim: em silêncio. Por que em silêncio? Porque se tem uma coisa que atrapalha o milagre de Deus, chama-se murmuração. E se tem uma coisa que crente gosta de fazer, é murmurar. Deus falou em silêncio. E para vocês não terem problema de murmurar, porque tem gente que murmura com a expressão corporal. A linguagem corporal é 58% da nossa comunicação. Deus fala assim: em fila. Não tem problema, em fila. Porque se o cara está um lado do outro, ele não precisa nem dizer, ele só fala assim. Pronto, já murmurou. Deus fala em fila para ninguém ficar olhando um para o outro. 7 dias, circule a cidade. No 7º dia, 7 voltas. E quando derem 7 voltas e tocarem as trombetas, ninguém levanta a espada, mas o muro vai cair. Sinais que o milagre vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Quando Davi derrubou Golias, foi um milagre, sim ou não, gente? Antes dele derrubar o Golias, quem ele derrubou? A Bíblia diz que ele matou um urso e um leão. Para quando ele chegou na frente do Golias, ele não ficou com medo. Saul vem para ele e falou: não, já derrubei um urso, já derrubei um leão. O gigante não é tão problema assim não. Tem sinais. Se você está esperando o tempo de Deus, comece a avaliar os sinais. Pastor, qual foi o sinal para Abraão? O próprio Deus veio na sua tenda. Quando ele viu Deus, todas as vezes que Abraão falou com Deus, Deus não veio até ele. Deus falou com ele no seu espírito, na sua mente. Ele ouviu a voz de Deus, mas no dia que foi para acontecer um milagre, o próprio Deus apareceu. Talvez para algumas pessoas hoje o sinal, essa palavra é um sinal. Deus começou a fazer. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui. Primeira delas, no tempo certo vai acontecer. Segunda delas, quando chegar o tempo, Deus dará sinais. Terceira lição, não deixe de acreditar. Quando Deus chega à tenda de Abraão,
A Bíblia diz que Abraão está servindo Deus e os anjos. Deus não tinha fome, Deus não tinha necessidade de recompor as suas forças, mas ele senta na tenda de Abraão. Por quê? Porque sentar à casa de um homem falava de intimidade, falava de relacionamento. Abraão nem senta para comer junto, ele fica ali servindo como um garçom. Ele tinha funcionários para servirem a ele e os seus convidados, mas ele faz questão de ficar ali na sombra, naquela expectativa. Ele está ali. Então Deus pergunta para ele: cadê Sara? Ele fala: Sara está na tenda. Ele diz: então diga para ela que o milagre vai acontecer. Quando Deus fala isso para Abraão, Sara ouve dentro da tenda. A Bíblia diz que ela riu consigo mesmo. O que é esse riu consigo mesmo? Ela duvidou, ela deixou de acreditar. Sabe por que Deus veio até a tenda de Abraão? Porque sabia que a fé de Sara estava sucumbindo. E onde não tem fé não tem milagres. Você vai ver que 70% das passagens que Jesus fez milagres nos evangelhos, ele dizia: seja feito conforme a sua fé. Vá, porque a sua fé te salvou. Você vai ver Jesus falando sobre fé o tempo todo. Deixar de crer é deixar de viver o milagre. E Deus, ele tinha uma promessa e ele veio para cumprir a promessa. Mas para ele cumprir a promessa, Sara ela teria na verdade que voltar a crer. Por isso que a Bíblia diz que Deus pergunta: por que ela riu? E ela diz: não ri não. Deus falou: riu. Por quê? Porque acabou a fé. E Deus então ele faz uma pergunta: por um acaso existe alguma coisa difícil demais para o Senhor? Não. Pode ser difícil para você, pode ser difícil para sua família, pode ser difícil para sua condição financeira, pode ser difícil para sua idade, mas para Deus não é. Acredite. Coloque-se de pé, por gentileza.